Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura intuitiva geral para Gêmeos. Pega daqui aquilo que fizer sentido, porque é uma leitura geral, né? Então não vai ressoar com todos. Essa leitura é válida para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Gêmeos, tá bem? Não esquece de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo. Isso ajuda muito essa mensagem aqui a chegar a mais pessoas que precisem dela. E, claro, ajuda o trabalho aqui, né? A continuar crescendo. Na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp para contato, para quem precisar de uma leitura particular, chama ali e a gente conversa. Também na descrição do vídeo tem o link do outro canal. Lá a gente tem leituras para a vida afetiva, amorosa, leituras de escolha e também leituras gerais, tá? E eu sou grata a cada um que tem ido lá e que tem também ajudado o trabalho lá a crescer. Gratidão. Vamos lá. Gêmeos. Uepa. 7 de paus. Saltou longe, não dá pra ver, né? Não dá pra ver, mas saltou longe. Rainha de... Cavaleiro de copas. 7 de paus, cavaleiro de copas. Três de paus. Eu vou falar de novo o que eu já disse no outro vídeo. 5 de espadas. Essa semana, todos os vídeos que eu fiz até agora, saiu o 3 de paus. Eu tô sentindo que assim, o que isso representa? Tem conexão com a energia do portal 7 do 7, porque foi um portal de intervenção divina, né? Então, aquilo que estava bloqueando ainda a decisão de ser tomada para que o caminho pudesse avançar, ele foi realmente tirado dali, né? Foi realmente assim, eu ia dizer banido, para alguns foi banido mesmo. Mas a intervenção divina, ela vem nisso, né? Quando tu já não precisa mais viver determinada situação, quando aquilo já não é mais útil na tua vida, aquilo é retirado. Não importa se tu achava que aquilo era bom ou era ruim, né? Porque a gente tem uma visão de um recorte só da situação, né? Só de uma pequena parte, muito limitada, inclusive. O que eu tô vendo aqui? Que existe uma situação que nesse momento aqui tem um conflito. O que é esse conflito? É um conflito interno do será que eu quero, será que eu não quero, será que é certo, ou pra que lado eu vou? Tipo assim, esse 7 de paus tá me falando de uma coisa, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo que fica melhor pra mim aqui. É como se tu estivesse diante de uma situação e pensasse assim, sigo essa situação. Tu tá diante de uma coisa bem importante aqui, que define a tua vida, assim, define a tua vida, define o teu caminho. Por um lado, eu quero construir uma vida que seja só minha. Por outro lado, tem essa pessoa aqui e eu gostaria de construir uma vida ao lado dessa pessoa. Eu sonho em construir uma vida ao lado de alguém. Aqui tem uma pessoa que pode fazer isso, do meu lado. Mas também eu queria construir uma vida que fosse só minha. Então, é só um exemplo que eu tô dando, porque esse 7 de paus é assim, ou é a opinião dos outros, ou tem muita gente falando aqui, muita coisa sobre essa situação, ou existe um conflito. Mas esse conflito, eu vou te dizer que assim, sabe o que também é esse conflito? Não é nem só isso, eu quero construir uma vida que seja, assim, só minha ou com a outra pessoa. Tem a ver também com sentimentos de alguém, assim. Como se tivesse aqui uma situação, Cavaleiro de Copas, de alguém que chega na tua vida assim com muito sentimento, com intenção. O Cavaleiro de Copas normalmente é uma coisa do coração que chega, né? Normalmente é uma coisa do coração que chega. Só que eles estão me mostrando aqui exatamente que essa coisa do coração, assim, é como se ela já tivesse em andamento. Não dá muito para recuar aqui, porque já existe um envolvimento. Só que ao mesmo tempo que existe um envolvimento, essa vontade de recuar que tu possa estar sentindo por vezes, ela tem mais a ver com esse teu medo, com trauma, com medo, com 5 de espadas, com alguém que já foi muito ferido e que tem medo aqui, do que mesmo com a situação. Porque o que eles estão falando? A situação que tu tá conflitando aí em ti, ela já tá acontecendo. Já tem um envolvimento.
Observa. Olha bem se já não tem um envolvimento. E é como se fosse assim, daqui pra frente só vai. Porque eu tô vendo uma determinação em construir alguma coisa. Olha aqui, o 4 de paus. 4 de paus é aquela carta da união. Tá vendo? Tipo assim, foi alguém que se encontrou aqui e se encontrou. Tô sentindo muito uma coisa assim, uma alma amiga, né? Que vem pra te dar um... Não sei. Ó, o que eu ia dizer? 3 de copas, vem pra te dar um alívio. Assim, é aquelas pessoas que tu encontra na vida que são alegria pura, assim. Que trazem entusiasmo, que te tira, assim, daquela coisa de... Dessa coisa aqui, ó. De achar que não merece, que não pode, que não é capaz, né? De se sentir inferiorizado, assim, de se sentir... que não é capaz mesmo, né? Que não consegue. Já fui ferido uma vez, será que eu consigo seguir adiante com isso? Aqui a carta da justiça foi que caiu. O 10 de taças. O contentamento. Porque assim, isso aqui é uma satisfação que vem do outro. Então, por isso que eu tô dizendo, é uma coisa assim, não é que tu precisa, não é que tu não tenha satisfação interna, não é sobre isso. Inclusive, se tu não tivesse, essa situação não tava aqui. Porque tu não manifestaria na tua vida uma situação equilibrada se tu não tivesse satisfação interna. Se tu tivesse num momento assim, péssimo emocionalmente, se tu não tivesse já passado pelas provações que dizem respeito a isso, tu não estaria manifestando aqui nesse momento isso. E eles estão mostrando aqui, olha, é mérito teu. Essa pessoa, essa situação estar na tua vida agora é mérito teu. É o momento certo, sim, aqui. É o momento oportuno, é o momento apropriado, sim. As tuas dúvidas, elas vêm de sofrimentos anteriores. Existiu aqui um sofrimento anterior, sim. Mas o que tá aqui agora, nesse momento, não está aqui porque alinhou alguma outra, alinhou uma situação. A carta do mundo. Olhe para isso por uma perspectiva mais elevada. Isso aqui, esse momento da tua vida representa um momento de expansão. Aqui existem oportunidades, a carta do mundo me fala muito dessa oportunidade de crescer e de expandir, tipo assim, de ver algumas coisas e vivenciar de uma forma mais inteira, assim, de uma forma maior, né? Essa satisfação, talvez essa satisfação desse 10 de taças, é muito alegre essa carta, né? Olha só. Ela vem, assim, desse encontrar, né, ali, se encontrar no meio, assim, construir ali uma relação, uma coisa que tu talvez nunca pensou, né, que fosse possível, assim, que desse pra viver alguma coisa desse jeito. Então, olha pra... Isso aqui pode ser muito... pode ser que eu estou falando com alguém aqui, que os relacionamentos foram sempre assim, ó. Ah. E aí, quando tu tá vivendo alguma coisa aqui, 4 de paus, que tem aquele... Isso aqui é aquela... euforia, aquela alegria, não é uma euforia, mas é aquela sensação de estar acolhido ali, aquela sensação de aconchego que vem assim das outras pessoas, né? Talvez alguém muito só aqui e aí encontra esse acolhimento em outra pessoa, mas nem sabe, né, lidar com isso, nem sabe viver com isso, porque as relações foram sempre muito disfuncionais, eu diria. E a carta do mundo eu já falei, né, já que tinha caído ali. Aqui caiu os namorados. Olha, se eu tivesse... O teu conflito aqui é exatamente aquele que eu falei. É seguro confiar? 6 de espadas. Aqui tu vai viver uma relação, uma situação com alguém muito tranquila. Só que por algum motivo pode ser que teu coração ele tá o tempo todo em alerta pelas coisas que tu viveu anteriormente. Então assim, tu vai viver uma coisa muito tranquila, mas é como se tu fosse querer que essa história ela te provasse o tempo todo que ela é, de fato, que ela tá querendo te mostrar que ela é. Então o tempo todo tu vai achar assim, ah não, fulano não vai falar mais comigo, vai sumir. Acho que agora fulano não, sabe assim, tipo, eu acho que depois dessa, fulano não vai mais querer manter a conversa, a relação. Por quê? Porque até tu curar aqueles 5 de espadas e conseguir entender que essa história aqui, ela vem pra ti por mérito, por merecimento, porque tu merece viver isso aqui,
vai custar um pouco. Mas aqui tu vai viver um momento de serenidade, de tranquilidade, um amor sereno, um relacionamento tranquilo. Com muita emoção. Porque ali a gente vê. Isso aqui é casamento, ó. Alguns vão casar. Aquilo ali é casamento. Sabe que isso aqui é muito uma história assim, alguém que viveu a vida inteira sabendo que tinha um descontentamento dentro de si. Isso não é julgamento, não. É uma coisa que não se controla. Por mais que tu tivesse várias situações na tua vida, conquistado várias coisas, feito várias coisas, superado várias coisas, é como se sempre tu tivesse a sensação de estar me faltando algo. Estar faltando algo na tua vida. Está me faltando algo. Ou estar faltando algo. Porque assim, aqui podia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Tu não conseguia achar graça naquilo. É bom por um tempo, mas depois eu sei que. Sabe? Tipo assim, ou por melhor que fosse, tu sabia que tu ia te entregar tudo ali naquilo, mas que de repente, sabe assim, ia vir o vazio de novo. Eu não sei o que tu viveu, não, mas tá me dando até uma coisa. Mas aqui não é isso, não. Meu amigo, aqui tu tá curando uma coisa assim, muito ruim, muito pesado. Procura aí leituras que te ajudem a entender essas feridas emocionais. Procura terapias que te ajudem a lidar com isso que tu viveu. Orações de limpeza, né? Assim, eu digo terapias, pode ser essas terapias assim que tem vídeos na internet, por exemplo, alinhamento dos chakras, aquelas terapias de refazimento emocional, de cura, de equilíbrio, sabe? Porque tu vai viver aqui e é porque tu estás alinhado com isso. Uma coisa, eu tô sentindo um relacionamento, uma coisa muito genuína, que mesmo que seja inicial, existe aqui já está acontecendo. Existe um envolvimento já aqui das duas pessoas. Não é só da outra pessoa, nem só teu, não. E não é uma coisa, assim, fútil, vazia. Não é. É um as de ouros. O que acontece aqui é o teu 4 de copas aqui, que tu tá lidando ainda com ele. Com o teu vazio aí interior. Não é que tu tá lidando com o teu vazio interior. Eu acredito que tu sentiu que essa história pode... É aquela história que tu esperou lá desde não sei quanto a vida toda, sabendo que ela existia em algum momento. Isso aqui é muito aquelas pessoas que têm uma jornada espiritual, assim, os trabalhadores. Que tem essa sensação. Tem um vazio dentro de mim, porque tem alguém especial. Olha o que eu enxerguei aqui. A carta da estrela. O que eu enxerguei aqui? Essa ligação estelar. Tua, aqui. Trabalhador da luz. Que desde sempre teve um vazio dentro de si. Sabia que em algum lugar ia encontrar alguém. Eita. Que coisa, né? 8 de bastões. Como inventar uma história dessas? O julgamento. É como se tu soubesse, ou tu fosse saber, que o que tu tá vivendo aqui é uma preparação para o que vem depois. De alguma forma, eu vou te falar aqui, tu pode sentir vontade de, assim, sair. Talvez aquele 7 de paus ali seja isso. De repente começa a te dar uma vontade, assim, de fugir, dar pra trás. Não quero mais falar com essa pessoa, ai, não consigo. Vontade de recuar nessa história. Que coisa mais estranha. Aquela sensação. Você sabe o que eu tô falando? Parece que tá tudo tão bem assim, tu quer muito aquela situação, tu quer aquela pessoa, tu quer aquele envolvimento, tu quer aquilo que aquela pessoa te diz, mas de repente começa a te dar uma coisa assim. Aí toda vez que tu pensa naquilo, dá aquela coisa assim, ui. Isso é porque tu sabe, tu reconhece que ali existe alguma coisa. A tua alma reconhece
que ali naquela situação com aquela pessoa tem, assim, ou uma memória do passado, ou tem uma lembrança, ou é aquela situação que, assim, que vai te fazer vulnerável. Que vai te fazer, assim, te entregar, mostrar um lado teu mais profundo, que vai... Entende o que eu quero dizer? A carta da força tá me falando dessa coisa espiritual que eu tô te dizendo, e a carta da lua, ó. Se tu não sentiu ainda isso que eu tô dizendo aqui, tu vai começar a sentir. Porque aquilo ali que eu te disse lá no início, talvez não seja uma coisa que tá acontecendo agora contigo, agora que eu me dei conta. Talvez seja uma coisa que vai começar a acontecer. Assim, essa vontade de, ficar longe. Mas é uma coisa que eu quero perto, mas eu quero longe. É uma coisa assim que eu não consigo nem te dizer. Só quem tá sentindo é que vai entender o que eu tô dizendo aqui. E é por isso. É porque a tua alma reconhece aqui que tem alguma coisa nessa história que não é só esse superficial aqui. E aí, por isso que eu te disse lá no início, né? Já está acontecendo. Tu vai receber uma mensagem da espiritualidade aí nos próximos dias sobre uma situação emocional, uma pessoa que tá na tua vida. Se tu ainda não recebeu, tu vai receber. Como se eles estivessem te dizendo assim, é essa pessoa. Como se tu não estivesse sentindo, mas eles vão te dizer. Mas por que eles vão te dizer? Ah, como se eu já não estivesse sentindo que é essa pessoa. Por quê? Porque tu precisa saber que muitas coisas que tu vai sentir ali, elas são por causa disso. Como o medo. Próximos 7 dias. Os peixes. Pode ser que tu estejas lidando com alguém de peixes ou que tu tenha peixes forte no teu mapa, tá? Aqui é a carta dos peixes e a carta da montanha. Eu tô sentindo isso aqui como alguém de longe, como se fosse uma pessoa distante. Mas esse distante pode ser distante geograficamente, tá? Mas pode ser distante de alguém, distante no sentido não literal, mas distante no sentido de uma pessoa com uma aparência, uma personalidade, uma profissão, um jeito, uma coisa que tu não esperava, que tu não imaginava. Distante nesse sentido, tá? Ó, a estabilidade aqui, a carta da casa. Ou talvez o que tu não esperava aqui. Pausou a leitura? Não. O vídeo. O que tu não esperava aqui era. Tipo assim, que isso fosse fazer tu querer ficar. Por exemplo, assim, eu já tinha planejado uma coisa de um jeito e aí chega essa situação. E aí, por isso aquele exemplo que eu dei lá no início. Olha que engraçado essa leitura. Parece que a gente tá andando de trás pra frente, né? Parece que agora começou a fazer, assim, conexão lá no início do que eu te falei. Pelo menos é a sensação que eu tô. Como se eu tivesse, assim, como se a leitura começasse agora e fosse de trás pra frente. Porque como se aqui é aquela coisa de... eu tava com esse planejamento, mas de repente chega essa história e que me faz imediatamente querer mudar o percurso aqui das coisas. E aí, tu questiona assim, será que o que é? Tô louca? Tô louco? Ó, e aqui a carta do coração e a carta do cachorro, que estamos falando o quê? É o cão, né? O que tá me falando aqui? Confia. Tu tá lidando com uma coisa confiável, uma pessoa confiável, um sentimento confiável. Nos próximos dias, como eu te disse, se isso aqui não tá claro ainda pra ti, vai ficar. As intenções, eu tô vendo isso aqui como a intenção da pessoa, porque isso aqui é como se fosse assim, a pessoa vai abrir ali quem ela é, o que ela sente, o que ela quer contigo. Tipo assim, olha, eu sou fulano de tal, eu faço tal e tal coisa e eu não quero perder tempo. Vamos casar. E aí lide com isso, tá bom? É isso que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo e até mais.